chega lá, ó mulher, ó filha, se tu vê que não dá certo, separa. Então a gente tem que se blindar debaixo do sangue do poder, que é debaixo do sangue de Jesus Cristo, para a gente saber o resultado que a gente vai ficar. Porque muitos caras, às vezes é uma coisa boa que você sabe que você pode contornar, mas você vai ter que dar dinheiro, você sabe que você também mas eu acho que é um ponto importante que deveria tocar, porque a gente tem que saber de quem que a gente tem que lutar com sério. Porque em caso de divórcio, quando a gente leva o próximo pastor, um advogado, a gente está com dúvida, lógico, está com dúvida, está querendo saber o que a gente vai fazer. Então, não sei se é que eu desculpa. Nós falamos, eu acho que é bastante importante. falando sobre o conselho, mas uma das pequenas coisas que acabam se tornando o motivo culminante, né? Por quê? Porque aquelas pequenas coisas não foram tratadas oportunamente, né? Mas é importante isso, tem que saber com quem buscar conselho mesmo. Porque tem muitas pessoas que ao invés de te incentivar a preservar o seu casamento, vai botar mais areia ainda. É verdade. Então vamos lá, continuando. Todavia, em Jesus, o crente tem forças para perdoar e fazer o possível para restaurar o casamento. Então, o que isso quer dizer aqui? Que apesar do pecado sexual, apesar de haver motivos para um divórcio, como permitido por Jesus, muitas das vezes é possível ainda assim restaurar o casamento, né? É possível com oração, com conversa, com deixar Deus trabalhar no coração ferido da pessoa que foi magoada, que foi traída, né? Então ainda assim é possível. Sinopse do tópico. O Senhor Jesus condena o divórcio, excetuando aquele que foi motivado por prostituição. Questões. O que a escola de Léo defendia acerca do divórcio? O direito do homem da casa. Por qualquer motivo, né? Qual a resposta de Jesus aos fariseus a respeito do divórcio? Moisés permitiu a casa de divórcio por causa Dos corações. Isso aí. Então vamos lá, continuando. Ensinos de Paulo a respeito do divórcio. Então nós vamos ver mais um pouquinho sobre o divórcio, as possibilidades de divórcio e até mesmo novo casamento, conforme os ensinos de Paulo. Aos casais crentes, vamos lá, para nova vez, hein? Paulo diz: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios 7, 10 a 11. Essa passagem refere-se aos casais crentes, ambos crentes, tá, irmãos? Os quais não devem divorciar-se sem que haja alguns motivos prescritos na palavra de Deus. Mateus 19, 9 e 1 Coríntios 7, 15. Se há desentendimento, o caminho não é o divórcio, mas a reconciliação acompanhada do perdão sincero ou o celibato por opção e não por imposição eclesiástica. Então o que acontece? É o que nós temos batido na tecla desde o começo. Não é porque nós somos crentes que o nosso casamento está isento de problema. Vai ter problema, vai ter desentendimento, vai ter uma série de coisas que tem que ser trabalhadas, tem que ser dialogadas. Não chegou o casal crente de todos e não aguento mais, meu casamento está insuportável, tá? Só que presume-se que o casal crente viva dignamente, né? O marido trata dignamente a mulher trata dignamente o marido. Só que os desentendimentos do cotidiano chegou no ponto em que eles não aguentam mais viver juntos, tá? Então, qual é o conselho de Paulo nessas situações? Se separar, tá? Sem formalidade, se separar, não divórcio, tá? Se separar, ficar aí, esfriar a cabeça um pouquinho e futuramente se reconciliar ou então ficar sem casar. Tá? Esse é o conselho de Paulo para os crentes. Por quê? Presume-se que os crentes, eles vão buscar Deus. Tá numa dificuldade no casamento? Tá um em cada casa. Chegaram até a se separar de fato. Aí não entraram no divórcio, não nada, tá? Então só cada um é separado. Mas eles vão orar, eles vão buscar Deus, eles vão continuar na igreja, eles vão se conversar, eles vão dialogar e vão, segundo, né, o que seria o conselho, né, de Paulo, chegar numa reconciliação. Por quê? Porque vai haver perdão, porque vão pensar melhor no que aconteceu, vai ver que aquela foi a mulher que Deus me deu, aquele foi o marido que Deus me deu, existem filhos que estão sofrendo no meio. Então, vai chegar num ponto em que o casal vai se perdoar e vai reconciliar. Essa palavra, né? Exatamente, nós vamos ver que tem que ser dado tratamento diferente para quem conhece e para quem não conhece a palavra.
Então, essa é a ideia. Onde você falar, não quero, fique sem casar. Tá bom? Esse é o conceito. Vai arrumar outro, daí já vai ter mais problema, enfim. Então, para os casais crentes é isso. O caminho é a reconciliação, o perdão, né? O curar as feridas. Muitas vezes até pode precisar desse tempo de separação para sentir o quanto o outro é importante na sua vida, né? É claro que a gente não deseja que chegue nesse ponto, mas se chegar, que seja um período de reflexão, seja um período de busca a Deus, para que venha se restaurar o vínculo conjugal, tá? Entre os crentes. 2. Quando um dos cônjuges não é crente. Paulo ensina que se o cônjuge não crente concordar em viver dignamente, vejam bem, dignamente com o crente, que este não o deixe. Em 1 Coríntios 7, 12 e 14. O crente agindo com sabedoria poderá inclusive ganhar o descrente para Jesus, como diz lá em 1 Pedro 3 e 1, né? Então, se um é crente, o outro não é, e eles vivem bem, vivem dignamente, não tem agressões, né? Não tem condutas indignas, não tem traições, o marido trata bem a mulher trata bem o marido, só que ele não é crente, né? Então, continua vivendo junto, tá? Porque, inclusive, o marido que for crente ou a mulher que for crente pode ganhar o seu cônjuge para Jesus. Quantas vezes nós já não vimos isso, né, irmãos? Então, às vezes a gente ou casa antes de vir para a igreja, né? Um dos cônjuges se converte depois e o outro não vem para a igreja, ou até se casou dentro da igreja, ou o marido, a mulher, saiu, foi para o mundo, né? Quantas irmãs e irmãos orando tanto tempo pela esposa que estava longe dos caminhos do Senhor, ou ainda não era convertido, e Deus realizou esse milagre e aconteceu, e o casal hoje, né? Louva a Deus e adora a Deus e cultua a Deus juntos, né? Então, é uma possibilidade. Agora, o item 3, que é a segunda possibilidade de divórcio do novo casamento prevista na Bíblia. O cônjuge fiel não está sujeito à servidão. O apóstolo, porém, ressalta que se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Porque donde sábios a mulher se salvará seu marido, ou donde sábios ao marido se salvará sua mulher, ou seja, o cristão fiel, esposo ou esposa, não é obrigado a viver até a morte sob a servidão de um ímpio. Nesse caso, ele ou ela pode reconstruir sua vida de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios 7, 27, 28 e 39. Entretanto, aguarde o tempo de Deus em sua vida. Então, o que acontece? Quando um é crente, o outro não é crente. Só que o descrente não quer mais viver com o crente, quer se apartar. Tá? Então, nesse caso, o crente, o cônjuge que foi abandonado, ele pode se casar novamente e o ímpio vai viver da forma como ele quer. Tá? Então, essa é a segunda possibilidade de divórcio com o novo casamento que é possível pela Bíblia. Sinopse do tópico. O apóstolo Paulo afirma que a pessoa crente, quando abandonada pelo cônjuge, não crente, está livre para conceber novas lutas, contanto que seja no Senhor. Só que ao casar novamente, pelo amor de Deus, escolha corretamente, consulte a Deus. Não vai casar pela segunda vez com a pessoa errada, né? Então, não é uma fluidez, agora eu preciso juntar logo uma mulher. Não. Vai com calma, né? Escolhe, consulta Deus, ora, busca. Porque tem uma coisa também, irmãos. Sabe? Às vezes a gente fala assim, mas meu casamento não está legal, meu marido me trata mal, minha mulher me trata mal. Só que antes de casar, você consultou a Deus para ver se era da vontade de Deus esse casamento. Às vezes Deus falou com você, fala, olha, não casa, não faz, não vai. E a gente teimosa ou teimoso vai contra a vontade do Senhor se casa. Aí você tem que ter um preço a pagar. Você desobedeceu, vai pagar o preço, né? Então tem tudo isso. Eu vou ler a conclusão, irmãos, e depois eu vou fazer uns arremates aqui, que eu acho que são questões que têm que ser faladas. A questão de Deus falar, não, a pessoa não casar e ela casar. Na própria leitura dentro de casa, versículo 6, diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, Deus ajuntou, não separa o homem. Nesse caso, Deus falou na casa, que as pessoas insistem, contrariam a vontade de Deus em casa. Não foi Deus que ajuntou, né, irmão? Sim, exato.
Deus não participou da cerimônia e da união. Essa aliança de Deus não foi concedida àquele casal. Não pode viver bem. Então, conta que houve vai haver uma separação. Então, uma aliança de Deus não foi concedida àquele casal. Então, eles se uniram contra a vontade de Deus, no capítulo 28, se desobedeceram a voz do Senhor de Deus, uma lista de corrupção. Não que eles foram amaldiçoados, mas a bênção não foi concedida. Então, vamos lá. É uma vida que não vai perdoar. 50, 60, 25 anos. Agora, isso conta, né? Casamento de Deus, né? Porque casa em casa, né? É porque ele se conta, porque tem pessoas em casa que conhecem a palavra, né? Casado com o nosso pai, assim, né? Então é uma grande coisa. Mas pensem na palavra, se tu dá a cara, isso aí, é se quiser mesmo. É verdade. E assuma, né? Não é uma coisa, eu quero casar, vai sair. Às vezes é muita foideza, porque, tô velha, preciso casar. Não é assim, né, irmão? Exatamente, né? Vamos lá, conclusão? O divórcio causa sérios inconvenientes na igreja local, as famílias e a sociedade. No projeto original de Deus, não havia espaço para o divórcio. Precisamos tratar cada caso de modo pessoal. Isso é extremamente importante. Analisar cada caso que chega até o pastor, até a igreja, de pessoas que estão à beira de um divórcio. Porque cada situação, cada histórico é diferente. Então, o que se enquadra para um, não se enquadra para outro. Eu vou ler daqui a pouco um texto que fala sobre isso, tá? Sempre em conformidade com a palavra de Deus. Não podemos fugir do que recomenda e prescreve a Bíblia Sagrada. E não podemos nos esquecer que a igreja é também uma comunidade terapêutica. O que é isso? Uma comunidade terapêutica, é onde a pessoa que vem ferida, ela tem que encontrar um remédio para a alma dela. Então não adianta você querer, divorciar, excluir a pessoa porque se divorciou, porque chegou, entendeu? A igreja, ela tem que acolher, tem que sarar a alma daquela pessoa. Então nós não podemos, irmãos, discriminar as pessoas porque são divorciadas, porque passaram por um momento difícil. Nós temos que analisar caso a caso e trazer a pessoa para Jesus, para que haja cura para aquela alma. Tá? Então, algumas coisas que eu queria falar aqui. A primeira é sobre uma leitura que tem aqui na Bíblia do professor, só para concluir, quando as escrituras não condenam o divórcio. Então vamos lá, só para a gente precisar ver isso. Infidelidade conjugal. Jesus permitiu o divórcio em caso de adultério, sendo que a razão da lei contra o divórcio consiste na máxima. Serão dois uma só carne. Se a esposa ou o esposo se prostituir, se tornar uma só carne com o adúltero ou adúltera, a razão dessa lei cessa, e a lei cessa também. O adultério era punido pela morte pela lei de Moisés. Então, nosso Salvador suaviza o rigor e determina que o divórcio seja penalidade. Tá? Então, é essa a ideia de se poder divorciar quando há adultério. E abandono do cônjuge. A iniciativa de romper os laços do casamento deve partir do descrente, por não estar disposto a viver tal situação. O texto grego é expressivo. Se o descrente se apartar, aparte-se. O gênero masculino do descrente é usado de modo inclusivo, assim como o restante do verso indica. Nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Não está sujeito à servidão em que sentido? Não está sujeito a permanecer solteiro, mas pode casar-se novamente. Então, as duas hipóteses, só para a gente frisar bem. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre o divórcio, em termos legais hoje, que só para os irmãos terem ciência, né? O divórcio ele foi introduzido no Brasil em 1977. Antes disso, não era permitido, não era regulamentado. Quer dizer que não existiam divórcios? Existiam, claro que existiam. Mas as pessoas, existia o divórcio de fato. As pessoas divorciadas, elas não tinham uma regulamentação. A mulher era divorciada, ela podia até viver com outra pessoa, mas viveria numa união concubinária, viveria de forma, ilegal, imoral na época, tá? Então ele foi introduzido, regulamentado pela lei em 1977. Em 2007 se facilitou o divórcio, trazendo para a esfera extrajudicial. O que significa isso? Que os divórcios agora eles podem ser feitos também perante os cartórios de notas, através de uma escritura pública. Quando? Quando não existem menores envolvidos, filhos menores, tá? Não é possível, então não precisa mais ir na presença do juiz para falar que era um divorciado. Pode ser feito por escritura pública no
cartório quando há acordo entre os cônjuges. Tá? E uma emenda constitucional de 2010 permitiu, tirou, né, o tempo mínimo de divórcio. Então, antes, como funcionava? Primeiro os cônjuges se separavam, faziam separação judicial, ficava um ano, nesse ano eles podiam se reconciliar, podiam chegar ao divórcio. Tá? E depois desse ano, se resolvessem realmente se divorciar, fazia o divórcio. Hoje não existe mais separação judicial prévia, então não precisa se separar mais, já pode entrar com o divórcio direto, e não existe mais prazo mínimo para divórcio. Tá? Então, se eu casei hoje, quiser me divorciar amanhã, posso? Pode. Tá? Então, nós temos uma tendência da lei de facilitar o divórcio. Mas eu não gosto de colocar a culpa na lei, não, porque eu acho que a lei, ela atende aos reclamos da sociedade. Então, a sociedade reclamou que fosse dessa forma. Por isso que veio a lei e regulamentou. Mas a tendência hoje, sim, é que se facilite realmente o divórcio, tá? E não deve servir de incentivo para os crentes para estarem se divorciando, tá? Outra questão aqui que eu acho interessante, que eu vou ler, só para arrematar aqui, irmãos, tá? Eu tenho que já estar gritando. Aconteceu o divórcio. E agora? Ah? Porque eu falei assim, não pode se discriminar a pessoa divorciada que chega da igreja. Chegou no ponto que divorciou. E agora? Vamos lá. A história conta e registra sobre um grande terremoto que destruiu a cidade de Lisboa. O rei de Portugal chamou seu general e perguntou, o que eu faço agora? O general lhe respondeu, vamos enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Portanto, enterre os mortos, seu casamento não deu certo, não se prenda aos fantasmas do passado. Não se sente em um local e fique a se lamentar. Não desista da vida. Cuide dos vivos. A vida continua. Você tem filhos, tem parentes, tem amigos, tem a igreja. Feche os portos. Não permita que sentimentos negativos tomem conta de você. Levante a cabeça, seja um vencedor. Lembre-se, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Recomece com Jesus e faça diferente. Seja fiel. Amém? Então, se existe alguém aqui, ou se aconteceu de alguém se divorciar, faça exatamente isso. Achei perfeita essa lição. Enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. Amém? Só para concluir, o que eu disse que era importante a gente tratar caso a caso. Tá, irmãos? Às vezes a gente pode pensar assim, poxa vida, mas e o meu caso? Será que está certo? Será que está errado? Né? Então, nós não estamos aqui como juízes e muito menos como Deus para julgar qualquer pessoa. Tá? Cada caso tem que ser analisado de uma forma particular e é muito a pessoa e Deus. Né? Tem que ver a história que chegou até ali. Então, só para a gente ficar bem gravado isso. Os dois casos que eu respaldo bíblico para o divórcio são imoralidade sexual da parte do cônjuge e o abandono do descrente pela parte incrédula. Nesses casos, há possibilidade de novo casamento. Evidentemente, a igreja precisa ser cuidadosa e avaliar cada caso individualmente. Um exemplo é o de irmãs que não são abandonadas pelo marido descrente, mas que são vítimas de espancamento. Outro aspecto a ser considerado é o caso de pessoas que se divorciaram antes de virem para a igreja, no tempo da ignorância. Não podemos ser julgados a partir dos mesmos critérios daqueles que sempre foram crentes. As pessoas que passaram pela frustrante e angustiante experiência do divórcio, especialmente antes de se tornarem crentes, devem ser amparadas pela igreja, como fez Jesus com a mulher samaritana. Tá? Então não vamos excluir, irmãos, vamos incluir e vamos analisar caso a caso. Tá? Eu costumo dizer que igualdade não é tratar todo mundo igual. Né? A verdadeira igualdade é tratar desigualmente os desiguais. Então, pessoas que se encontram num contexto diferente, elas devem ser julgadas de forma diferente. Tem uma tirinha assim, né? Tem 3 crianças e um muro e elas querem assistir algo ali embaixo. E numa primeira tirinha, coloca-se 3 caixotes iguais, só que as crianças têm tamanhos diferentes, uma menorzinha, uma média e uma maior, né? Então, no primeiro papinho, se coloca as 3 crianças em cima de um mesmo tamanho de caixote. Então, o maior enxerga, o mediano fica ali na altura e o pequenininho não enxerga nada, fica com o muro na frente. Né? E na segunda tirinha, os caixotes são de tamanhos diferentes, de acordo com as necessidades de cada criança. Aí ficam os 3 iguais, os 3 enxergando lá embaixo. Então, qual é a verdadeira igualdade? É todos os caixotes iguais ou os caixotes diferentes? Os caixotes diferentes, né? Então, vamos tratar cada caso como um caso particular
E não, irmãos, generalizar. A gente não pode nunca generalizar e muito menos se tornar juízo das pessoas, tá? Então eu gostaria que os irmãos entendessem que de forma alguma o divórcio é incentivado, vamos buscar sempre a reconciliação, mas se chegar nesse ponto, não discriminar e tratar cada um de acordo com o seu caso particular.